Maus é o premiado livro em quadrinhos de Art Spiegelman. Publicado pela primeira vez em 1980, foi compilado definitivamente em 2011. Traz, por meio da figura de animais, a história de Vladek Spiegelman, pai do autor, que foi um sobrevivente do Holocausto. A obra revolucionou a produção de quadrinhos no mundo e é tido como o primeiro quadrinho jornalístico já feito. Para falar mais sobre essa obra, Bruno e Adriano, membros dos Quadrinheiros, vão contar sobre a importância do livro, seu prêmio Pulitzer e a ficção em geral. De fato, o Maus contribuiu bastante para essa mudança de percepção, né? Quadrinhos sempre foi uma coisa localizada como infantil, né? Até hoje ele tem um problema para que o quadrinho se legitime culturalmente como um meio de expressão adulto, digamos assim. Ele é uma das poucas obras, né, que ela vai sair do campo de quem está acostumado a ler quadrinhos, né? Então você tem algumas obras e são essas que trazem essa percepção para o grande público, né? Então eu acho que essa percepção vem muito mais quando sai daquele nicho de pessoas que estão habituadas a consumir para um outro tipo de público olhar para aquilo e falar assim, nossa, tem coisa interessante aqui, né? Acho que uma das coisas mais interessantes do Maus é que ele começa a ser resenhado por publicações que não eram de quadrinhos, né? É isso que o Bruno está falando, né? Ele transcende os públicos em publicações que são reconhecidas como institutos intelectuais importantes. Eu acho que tem uma resenha do New Yorker, ou a New Republic, que é assim, são jornais, são publicações de vulto dentro da imprensa americana. Então, o quadrinho é uma linguagem, né? Então, partindo desse pressuposto, você pode usar ela para comunicar qualquer ideia. Então, se quer usar ela para contar uma história, você vai usar. Se quer usar essa linguagem para passar uma informação, você vai. Então, acho que é por aí, assim, não tem nenhum limite, porque se a gente pensando no quadrinho como linguagem não está restrita. Tem quadrinhos que já se posicionam no objetivo de ser ou informativo ou ter um determinado posicionamento. Agora, é diferente do quadrinho jornalístico, né, que eu acho que é um fenômeno relativamente mais recente. Tipo um Joe Sacco, assim, que vai fazer que o cara ele tem uma reportagem, mas ele, em vez de escrever um texto tradicionalmente lá só com palavras e tal, o cara vai usar a imagem também como suporte para passar aquelas informações. Talvez uma das coisas que deixa o Maus tão fascinante é isso, você não consegue enquadrar, né? As pessoas têm muita dificuldade para classificar o Maus num gênero, né? Eu sei que às vezes ele é chamado de jornalismo em quadrinhos. Eu não classificaria o Maus como jornalismo em quadrinhos, mas eu sei que essa classificação ela é possível, é feita, porque assim, o Maus ele trata de um assunto que é uma das coisas, claro, uma das maiores atrocidades que aconteceu, a maior, né, no século XX, que é o Holocausto, né? Mas de uma forma assim, num meio, né, que é tradicionalmente ligado a uma coisa que era vista e ainda é um pouco hoje vista como infantil. Assim, o jeito que ele escolheu retratar, né, com animais, né, já gera também um certo desconforto, porque você está tratando de uma coisa muito pesada, num traço até que às vezes lembra a coisa infantil, né? A temática do Holocausto, eu acho que quando o Maus começa a ser publicado, ela já pertencia, por exemplo, como da literatura consagrada, no cinema, de forma muito delicada, com muita sensibilidade. Os quadrinhos é a primeira vez que esse tema está sendo privilegiado, e além disso, não é só o formato, tem as características intrínsecas da narrativa, que ela é bastante singular, né? É a relação do autor com o pai, é um dado biográfico, é a maneira do Spiegelman tá se relacionando com o pai, que é uma relação muito difícil. Então, tem uma série de características que se alinham e que tornam o Maus muito ímpar, né? Muito singular, né? Eu acho que é o alinhamento de uma série de fatores que tornam ele tão, eu acho que relevante, né? Ele transcende muito qualquer critério de classificação. Acho que está por aí.